A hierarquia angélica é um tema que fascina muitos, e com razão. O que se imagina quando se pensa em anjos? Seres luminosos, voando pelos céus? Mas há muito mais por trás disso. Na espiritualidade cristã, os anjos são organizados em diferentes níveis, cada um com uma função específica no plano divino. E o mais interessante, essa organização não é apenas uma questão de posição, mas de proximidade com Deus. Esses seres celestiais estão em constante missão, e cada um desempenha um papel essencial na criação. Agora, pensa comigo, não é incrível imaginar que há uma ordem divina, uma estrutura que coordena tudo isso? Não é bagunça ou aleatoriedade, é um sistema. Esse sistema reflete a perfeição do Criador e a harmonia que ele deseja ver no universo. Assim como um exército tem seus generais, capitães e soldados, no mundo espiritual, os anjos também têm suas funções bem definidas. E isso nos ajuda a entender que, mesmo no céu, a ordem é fundamental. Essa hierarquia angélica vai muito além do que nossos olhos podem ver. Cada categoria de anjos tem uma tarefa e uma responsabilidade, e, de acordo com as tradições cristãs, a forma como eles se relacionam com Deus e com a humanidade varia conforme seu posto. Assim, entendemos que há mais mistério e poder nesses seres celestiais do que poderíamos imaginar, e cada um está a serviço de um propósito maior. E para compreender essa estrutura em detalhes, temos que mergulhar nas Escrituras. Afinal, é na Bíblia que encontramos as pistas para entender como esses seres celestiais operam e qual a verdadeira missão de cada um deles. Na Bíblia, há inúmeras passagens que mencionam os anjos, sua função e, claro, sua organização. Quando lemos Isaías, por exemplo, vemos uma descrição impactante dos serafins, aqueles que estão ao redor do trono de Deus, proclamando sua santidade incessantemente. Já no livro de Ezequiel, os querubins aparecem com toda a sua glória, como guardiões da sabedoria divina. Essas passagens não são apenas poéticas, mas revelam uma estrutura hierárquica fascinante. O Apocalipse também traz uma visão profunda da guerra espiritual, onde São Miguel Arcanjo comanda exércitos celestiais contra as forças do mal. É uma lembrança clara de que, mesmo no mundo espiritual, há organização e liderança. Cada coro de anjos desempenha seu papel, seja na adoração a Deus ou na defesa dos fiéis. E se voltarmos ainda mais, no livro de Tobias, o arcanjo Rafael é enviado por Deus para guiar Tobias em sua jornada, uma bela demonstração de como os anjos interagem diretamente com a vida humana. Essa hierarquia, então, não é apenas uma teoria ou doutrina distante. Ela está presente na nossa história, e os anjos, desde o princípio, têm sido instrumentos de Deus para proteger, guiar e até corrigir a humanidade. Basta olhar para as passagens bíblicas para perceber que essa organização é tanto um reflexo da ordem celestial quanto uma maneira de Deus se comunicar e agir em nosso mundo. E não pense que isso termina por aqui. Ainda há muito a descobrir sobre como esses anjos se organizam, e essa estrutura vai muito além dos serafins e querubins. Vamos explorar agora as três tríades distintas que compõem os coros angélicos. Dentro da hierarquia angélica, os anjos são divididos em três tríades, cada uma composta por três coros distintos. Isso significa que existem 9 categorias de anjos, organizadas de acordo com suas funções e proximidade com Deus. Essa estrutura nos ajuda a entender como os anjos operam tanto no céu quanto na terra, cumprindo a vontade divina de formas diversas. Cada uma dessas tríades tem uma função específica, e juntas formam um sistema perfeito de adoração e serviço. A primeira tríade, como veremos a seguir, é a mais próxima de Deus. São os anjos que têm o privilégio de estar constantemente na presença divina, absorvendo diretamente sua luz e poder. A segunda tríade, por outro lado, supervisiona o universo, garantindo que a ordem e a justiça divina sejam mantidas em todas as esferas. E, por fim, a terceira tríade é aquela que mais interage conosco, seres humanos. Esses anjos estão diretamente envolvidos em nossas vidas, guiando-nos, protegendo-nos e nos trazendo mensagens de Deus. Essas três tríades são como os pilares de um grande edifício espiritual. Elas sustentam o plano divino e garantem que a vontade de Deus seja cumprida tanto no céu quanto na terra. E, ao compreender essa organização, conseguimos enxergar um pouco mais do imenso mistério que envolve esses seres celestiais.
A primeira tríade é composta por serafins, querubins e tronos, e são os anjos mais próximos de Deus. Os serafins, em particular, têm a função de adorar a Deus continuamente. Eles são descritos nas Escrituras como seres de pura luz, que proclamam incessantemente a santidade divina. Imagina só o impacto de estar tão perto do Criador, absorvendo a glória infinita de sua presença? Esses seres são como chamas vivas, consumidos pelo amor e pela adoração a Deus. Os querubins, por sua vez, são conhecidos pela sua sabedoria. Eles estão presentes em várias passagens bíblicas, como guardiões da sabedoria divina e da justiça. Quando lemos sobre o Jardim do Éden, por exemplo, vemos que os querubins foram encarregados de proteger a entrada após a expulsão de Adão e Eva. Esses anjos têm uma missão de extrema responsabilidade, cuidando para que a verdade de Deus seja preservada. Os tronos, o terceiro coro dessa tríade, são responsáveis por manter a justiça divina. Eles são como juízes do mundo espiritual, assegurando que a vontade de Deus seja cumprida com equidade e retidão. É uma missão de peso, e eles fazem isso em perfeita harmonia com os outros coros da primeira tríade. A função deles pode parecer distante para nós, mas pense na justiça que tanto buscamos em nossas vidas. Esses seres estão alinhados com esse desejo de justiça, só que num nível celestial. Na segunda tríade, encontramos os anjos que supervisionam o universo de forma mais direta. As dominações estão no topo dessa tríade, governando os anjos inferiores e garantindo que a ordem divina seja mantida em todas as coisas. Elas agem como líderes, comandando e organizando as missões dos outros anjos. É como um grande exército, onde cada um tem seu papel, mas são as dominações que asseguram que tudo corra conforme o plano. As virtudes são responsáveis por manifestar os milagres de Deus no mundo. Elas têm o poder de realizar grandes feitos, operando a vontade divina de maneiras surpreendentes. Quando vemos um milagre acontecer, podemos ter certeza de que há uma virtude envolvida. Imagine, por exemplo, um momento de cura inexplicável ou uma mudança inesperada que traz esperança. Esses eventos podem muito bem ser resultado da ação dessas virtudes. As potestades têm uma missão ainda mais única. Elas são encarregadas de controlar as forças cósmicas e garantir que o universo funcione em perfeita harmonia. A gravidade, as leis da física, as forças da natureza, tudo isso está sob o controle das potestades. É difícil imaginar, mas mesmo as coisas mais simples, como o nascer do sol, têm um toque divino, e essas forças cósmicas estão sempre em perfeita sincronia. A terceira tríade é composta por principados, arcanjos e anjos, e eles estão diretamente envolvidos com a humanidade. Os principados, por exemplo, são responsáveis por cuidar das nações e dos grandes grupos de pessoas. Eles exercem uma influência que, muitas vezes, nem percebemos, mas que guia o destino de povos inteiros. Quando vemos um país florescer ou superar grandes desafios, os principados podem estar agindo nos bastidores. Os arcanjos são conhecidos como mensageiros divinos. Entre eles, São Miguel Arcanjo se destaca como líder das hostes celestiais, mas também temos Gabriel, o mensageiro que anunciou o nascimento de Jesus. Esses anjos têm o papel de trazer notícias e orientações importantes diretamente de Deus. Isso não aconteceu apenas no passado, os arcanjos continuam a guiar e proteger a humanidade, sendo figuras essenciais na espiritualidade cristã. Os anjos, os mais próximos de nós, têm a tarefa de proteger e guiar cada indivíduo. Esses seres celestiais são os nossos guardiões pessoais, sempre ao nosso lado, desde o momento em que nascemos. E se você já sentiu que uma força invisível o protegeu em algum momento difícil, pode ter certeza de que o seu anjo da guarda estava ali, cumprindo sua missão com dedicação. Cada um de nós é abençoado com um anjo da guarda desde o momento da concepção. Esse anjo é designado por Deus para nos acompanhar ao longo de toda a vida, protegendo-nos de perigos espirituais e físicos, e guiando-nos no caminho da virtude. E aqui está uma lição importante: o anjo da guarda não é apenas um protetor silencioso, ele é também um guia ativo que, através de inspirações sutis, nos direciona para o bem. Esse anjo não deve ser visto como uma figura distante ou alheia. Pelo contrário, ele está mais próximo de nós do que imaginamos.
Muitas vezes, é aquele pensamento que surge em momentos críticos, uma inspiração que nos leva a evitar um perigo ou a fazer uma escolha correta. E, embora seja tentador nomeá-lo, a Igreja ensina que não devemos fazê-lo. Os nomes dos anjos são dados por Deus, e o mistério que envolve sua identidade reflete a profundidade de sua missão. A missão de um anjo da guarda é algo que se manifesta de formas diversas ao longo da nossa vida. Seja nos momentos de alegria ou de dor, ele está sempre lá, intercedendo por nós diante de Deus. Se já passamos por um momento em que sentimos uma paz inexplicável em meio ao caos, pode ter certeza de que foi a presença do seu anjo da guarda. Ele é o guardião que nunca dorme, sempre atento às nossas necessidades espirituais. E quando pensamos em proteção e intercessão, não podemos deixar de falar sobre aquele que é o líder das milícias celestiais, São Miguel Arcanjo. Vamos conhecer mais sobre sua poderosa missão na luta espiritual. São Miguel Arcanjo é, sem dúvida, um dos anjos mais poderosos e reverenciados na espiritualidade cristã. Ele é o líder das hostes celestiais, aquele que comanda os exércitos de Deus na luta contra as forças do mal. Sua imagem, frequentemente retratada como um guerreiro com espada em punho, nos lembra que a batalha espiritual é real, e São Miguel está à frente dessa guerra, defendendo os fiéis contra os ataques do inimigo. Essa guerra espiritual não é algo distante ou abstrato. Ela acontece diariamente, nos pequenos e grandes desafios que enfrentamos. Quando sentimos desânimo, tentação ou dúvidas em relação à nossa fé, é aí que São Miguel entra em ação, lutando por nós. Ele não é apenas um guerreiro celestial, mas também um protetor dos que buscam viver uma vida de santidade. E aqui, vale a pena lembrar, invocar São Miguel em oração é um ato poderoso, especialmente em momentos de dificuldade espiritual. A famosa oração a São Miguel Arcanjo, escrita pelo Papa Leão XIII, é uma arma espiritual que todos podemos utilizar. Ela nos lembra que, embora a batalha seja feroz, a vitória já foi garantida por Cristo. São Miguel é aquele que nos ajuda a manter essa perspectiva, nos fortalecendo quando a luta parece mais intensa. Ele é o defensor da Igreja e o protetor daqueles que buscam viver a espiritualidade cristã com seriedade. Mas São Miguel não age sozinho. Ele está à frente de um exército celestial que inclui outros anjos, todos com suas funções específicas. Os anjos desempenham um papel vital na vida cristã, refletindo a ordem e a harmonia do céu. Eles não são apenas mensageiros ou guerreiros, mas também intercessores e guias. A hierarquia angélica nos mostra como Deus estabeleceu uma ordem perfeita, onde cada anjo tem sua função, e todos trabalham juntos para cumprir a vontade divina. Essa ordem celestial é um reflexo da própria natureza de Deus, que é amor e justiça em sua plenitude. Na nossa vida diária, os anjos intercedem por nós de formas que muitas vezes nem percebemos. Eles estão presentes nos momentos de oração, nos ajudando a elevar nossos corações a Deus. Quando enfrentamos dificuldades, eles nos trazem consolo e direção. E em momentos de perigo, são eles que nos protegem. A presença dos anjos é um lembrete constante de que nunca estamos sozinhos. Eles são como companheiros silenciosos, sempre prontos para nos ajudar a caminhar na fé. Além disso, os anjos também nos ensinam sobre a importância da obediência e da humildade. Mesmo sendo seres poderosos, eles se submetem completamente à vontade de Deus, servindo com alegria e devoção. Isso nos inspira a viver nossa espiritualidade com o mesmo espírito de serviço e obediência, reconhecendo que estamos todos sob o cuidado amoroso de Deus. Assim, ao aprender sobre a hierarquia angélica, também aprendemos como viver de forma mais alinhada com o propósito divino. E quando falamos em devoção aos anjos, há muitos mistérios que ainda não compreendemos totalmente. Os anjos, apesar de serem tão presentes na espiritualidade cristã, permanecem envolvidos em mistério. Eles são seres espirituais, invisíveis aos nossos olhos, mas profundamente envolvidos em nossas vidas. Esse mistério é uma das razões pelas quais a devoção aos anjos é tão forte entre os fiéis. A oração de São Miguel, por exemplo, é uma das mais populares, pois nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos na batalha espiritual. São muitos os que recorrem a ela em momentos de necessidade. Mas a devoção aos anjos não se limita a São Miguel.
Muitos cristãos desenvolvem uma relação próxima com seus anjos da guarda, confiando a eles suas preocupações diárias. A ideia de que temos um ser celestial, designado por Deus para cuidar de nós, é reconfortante. É como ter um amigo fiel que nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais sombrios. E esse mistério, de como eles operam, como nos guiam, só torna essa relação ainda mais especial. Para cultivar essa devoção, é importante nutrir a fé e a confiança em nossos anjos. Isso pode ser feito através da oração, da leitura das Escrituras e da meditação sobre o papel que eles desempenham em nossas vidas. Pequenos atos de fé, como rezar a oração de São Miguel ou simplesmente agradecer ao seu anjo da guarda, podem fortalecer essa conexão e nos lembrar de que estamos sempre sob o cuidado de Deus. E agora que já exploramos todo esse mistério e devoção, é hora de refletir sobre como essa compreensão pode enriquecer nossa fé. Mas antes de encerrar, vamos recapitular o que aprendemos e como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia. Entender a hierarquia angélica não é apenas um exercício intelectual, mas uma forma de fortalecer a fé. Saber que esses seres celestiais estão ao nosso lado, guiando e protegendo, nos dá um novo senso de confiança e segurança na caminhada espiritual. Mais do que isso, essa compreensão nos ajuda a ver o mundo com novos olhos, um mundo onde o céu e a terra estão conectados através da ação dos anjos. E quanto mais conhecemos sobre eles, mais podemos nos aproximar de Deus. Se esse tema tocou seu coração, é hora de compartilhar esse conhecimento com outros. Afinal, todos nós precisamos de um pouco mais de esperança e proteção em nossas vidas, não é? Então, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos explorar mais sobre a espiritualidade cristã e o papel essencial dos anjos em nossas vidas. E não se esqueça, eles estão sempre ao seu lado, prontos para guiar e proteger.